Saudações fraternas, eu sou Eduardo Isaac e esse é o podcast Espiritualizando, o seu podcast de espiritualidade, autoconhecimento, bem-estar e práticas integrativas. No nosso episódio anterior, nós falamos sobre o tema Viagem Astral. Eu agradeço desde já os comentários, os contatos que nós recebemos sobre esse nosso primeiro podcast e por isso nós decidimos fazer um segundo programa aprofundando as informações, aprofundando os relatos e compartilhando também técnicas. Hoje eu vou compartilhar com você 7 perigos sobre a projeção astral e vou compartilhar também 7 técnicas que me ajudaram a ter uma boa experiência, a conseguir resultado sobre a viagem astral. Primeiro, para quem está chegando nesse tema agora, o que é viagem astral? Viagem astral nós chamamos aquele tipo de experiência que você vai dormir, por exemplo, deitou lá na sua cama, seu corpo entrou em repouso, no sono fisiológico. E aí, os seus corpos sutis, eles se relaxam e a sua consciência, de posse dos corpos mais sutis, sai do seu corpo físico e vai por aí. Sai por aí para ter experiências, para falar com pessoas, para ter visitação em alguns lugares e daí por diante, né? Então é essa experiência extracorpórea, esse desdobramento, quando a sua consciência sai do seu corpo físico e experiencia no plano astral, nos planos mais sutis. Isso é o que nós estamos tratando aqui por viagem astral. E aí naquele episódio anterior nós vamos falar bastante sobre algumas bases, algumas informações fundamentais. Depois de ouvir esse podcast, confere lá se você tem interesse nesse assunto. A gente vai começar então falando dos perigos. Primeira coisa, gente, eu ouço muito quem não tem conhecimento sobre esse tema falando sobre medos. Ah, mas você vai estudar viagem astral, sair do corpo? Mas e se você ficar perdido? E o que você vai encontrar nesse local? E aí, hoje eu acho isso assim, acho até engraçado. Isso são mitos. E aí eu vou resgatar uma informação que eu te passei no podcast anterior para a gente refletir um pouco melhor sobre isso. Primeira coisa, todos nós projetamos à noite. Todos nós. Quando o seu corpo relaxa, quando você dorme, ocorre naturalmente uma descoincidência, uma relaxação dos seus corpos sutis. E você vai poder ter, dependendo de cada um e do momento também que você se encontra, 4 tipos de experiências principais que eu elenquei para você. O primeiro tipo de experiência é quando você sai do seu corpo, seus corpos físicos eles se relaxaram, você saiu do seu corpo, mas você continua dormindo sobre o seu próprio corpo. Imagina que você está deitado na sua cama e aí você está com o seu corpo mais sutil, um pouco acima do seu corpo físico, flutuando sobre o seu corpo físico, mas também como se estivesse dormindo. Muitas noites nós temos esse tipo de experiência. O segundo tipo de projeção astral, o primeiro eu vou chamar de inconsciente e esse agora eu vou chamar de semiconsciente. Essa projeção semiconsciente é quando você dorme e aí você relaxa os seus corpos, mas ao relaxar, os seus corpos sutis, eles estando mais soltos, a sua consciência vai sair do seu corpo, portando esses corpos mais sutis e vai andar por aí. Vai saber o que você está fazendo. Quando a gente sai do nosso corpo semiconsciente, nós não temos muita lucidez, não temos discernimento, não temos clareza mental. E aí você sai por aí, muito movido pelas suas paixões, movido pelos seus condicionamentos, movido pelos seus hábitos, movido por aquilo que você está com muito desejo de fazer, de consumir. Você pode ser puxado por isso também.
essa questão dos nossos hábitos, dos nossos condicionamentos é tão forte que muitos de nós, projetados de maneira semiconsciente, igual eu estou explicando agora, vai para o trabalho. Imagina, você já trabalhou o dia inteiro, você está cansado. Aí você dorme, sai do seu corpo, que você poderia fazer 1 milhão de coisas, mas como você está semiconsciente, você não tem esse raciocínio disponível, você não consegue refletir sobre o que está acontecendo. Por hábito, muitas vezes a gente vai para o trabalho, ou vai para o local que a gente estuda, ou vai para uma residência onde a gente morou durante muito tempo e onde a gente viveu situações muito intensas, né? E eu tenho até um relato sobre isso. Quando eu comecei a estudar e ter as primeiras experiências de projeção astral e desdobramento, eu comecei a perceber que quando eu projetava semiconsciente, eu era muito magnetizado para um bairro, para uma casa onde eu morei durante a minha pré-adolescência e onde eu vivi situações muito intensas que me marcaram muito. E aí eu já não morava lá mais, né? Mas eu ia muito para lá, projetado semiconsciente. E aí quando eu comecei a treinar, que eu comecei a despertar no plano astral, eu falei, opa, uai gente, não é possível, vim para cá de novo. E eu ficava imaginando os moradores atuais dessa casa. Imagina se tinha ali algum sensitivo. E eu ia lá, né, pro meu quarto antigo, projetado nos meus corpos sutis, ia deitar na cama. Eu olhava e falava assim, gente, mas tem um rapaz aqui deitado na minha cama, que estranho. Imagina para ele, se ele for sensitivo, ele percebendo que tem uma assombração visitando ele constantemente. Imagina o susto. Ah, é um obsessor. É um obsessor, com certeza. Faz defumação na casa. Faz isso, faz aquilo. E não era nada, era eu voltando para minha casa, onde tinha um forte magnetismo lá que me atraía, né? Devido às experiências intensas que eu passei lá. Então esse é um segundo tipo de experiência, semiconsciente. Você sai por aí, mas sem muita consciência do que você está fazendo. Me lembra muito aqueles filmes zumbis. Pessoa indo lá, movido por hábitos alimentares, movido por sexo, movido por ódio, mas sem raciocínio algum, né? O terceiro tipo de experiência, que eu compartilhei também no nosso episódio anterior, é a projeção consciente, onde você sai do seu corpo e, estando no plano mais sutil, o seu corpo físico está lá na sua cama, dormindo, e você está com corpos, com veículos mais sutis, né? E você vai ter experiências que podem ser idênticas em qualidade, em clareza, em discernimento do que quando acordado. Imagina só, você dorme 1/3 da sua vida, né? Mais ou menos. O que você poderia acessar? Estando a sua consciência mais livre no plano sutil, né? E podendo acessar oportunidades impressionantes de serviço fraterno, de aprendizagem, de autoconhecimento, de aprimoramento, de domínio das suas próprias energias, de compreensão sobre as leis maiores da vida, ampliar a sua visão sobre a realidade, sobre a vida, sobre a interdependência de tudo. É muito bacana esse tipo de experiência. Quando eu comecei a ter esse tipo de experiência, eu ficava muito pouco tempo, eu conseguia ficar consciente, lúcido no início. E depois passou o tempo que eu fui treinando, que eu fui estudando, eu consegui ficar mais tempo no plano sutil, consciente, lúcido, durante a noite. E aí a coisa foi ficando cada vez mais legal. Hoje ainda eu vou compartilhar alguns relatos com vocês. É só para fazer uma introdução, para a gente começar a falar, de fato, daqui um pouquinho dos 7 perigos e depois das 7 técnicas. E a quarta experiência de projeção, tipo de projeção, eu particularmente, eu dei o nome de projeção supraconsciente. Talvez outras pessoas que estudam nomearam de outras formas. Essa projeção supraconsciente, para mim, foi raríssima. Eu tive com certeza apenas uma vez, onde eu me projetei
de corpos mais sutis, e dentro da projeção eu fiz uma outra projeção a partir de um corpo ainda mais sutil, que era o corpo mental. E tive uma experiência muito mais rica de percepção, de energias, de fluidez do que nós temos habitualmente durante o dia. Isso já é um pouco mais raro dentro da minha experiência direta. Diante disso que eu estou trazendo para você, como introdução ao nosso podcast, eu quero te perguntar, o que você acha? O que você acha? Pensa, será que é mais perigoso você estudar e treinar sobre esse tema, treinar a sua mente, estudar as suas energias, dominar as suas energias, técnicas de limpeza energética e tudo que envolve quando você estuda viagem astral, e você ter experiências com qualidade, com lucidez, experiências ricas para você e para as outras pessoas também, através de você, um serviço fraterno, uma participação numa ação, uma iniciativa no plano astral, no plano sutil, estudos, palestras, infinitas as possibilidades, né? Muito maiores do que nós temos aqui no plano físico. Imagina, o que você acha? É mais perigoso você fazer isso, estudar para ter essa experiência com qualidade, ou sabendo que todos nós, na verdade, projetamos todas as noites em uma desses 4 tipos, pelo menos um desses 4 tipos, mas não saber o que você está fazendo, não saber aonde você está indo, não sabendo com quem você tem estado, e sabendo disso, que você projeta todos os dias, eu te pergunto, o que é mais perigoso? Você ter a primeira situação de estudo, treino e buscando a qualidade, ou continuar sem saber o que você está fazendo e deixando aí livre, né? As suas paixões, os seus momentos, os seus hábitos, seus desejos também te impulsionarem, né? Portanto, a primeira coisa que eu falo para você nessa introdução aqui é isso. E aí vamos começar então, diante dessa perspectiva que eu trago para você, eu vou começar pelos 7 perigos que eu vejo. O primeiro perigo de você praticar e estudar viagem astral. O primeiro perigo é você ficar mais lúcido, mais presente e ter mais discernimento, tanto durante a noite quanto durante o dia. Porque nós somos um só. Se você está estudando, se conhecer suas energias, como que funciona as nossas interações energéticas, se desenvolvendo, despertando os seus potenciais, os seus talentos. Isso não é só para a noite, para as madrugadas, mas isso reflete diretamente na qualidade da sua experiência durante o dia. Então, o primeiro perigo é você ficar mais lúcido, mais presente, mais atento, com mais discernimento também durante o dia. O segundo perigo que eu anotei aqui para compartilhar com você: começar a respeitar mais a diversidade. Isso é muito interessante. Eu quis compartilhar isso com vocês porque eu confesso que quando eu comecei nessa jornada espiritual, eu trilhei muitos caminhos diferentes, muitos caminhos. Eu participei de religiões diferentes ao longo da minha trajetória e eu tinha um certo preconceito com quem não acreditava nas mesmas coisas que eu, nas espiritualidades diferentes, nos rituais diferentes. Eu tinha um certo preconceito que hoje eu já consegui superar muito dentro dessa concepção mais ampla das coisas, né? E quando você acessa a experiência de estar no plano astral, de estar no plano sutil, você começa a ampliar a sua visão da vida. Porque você vai ter contato com diferentes comunidades de seres, diferentes grupos de espiritualidades diversas, né? De propósitos diversos,
colônias espirituais, agrupamentos dos mais diferentes. Aí quando você vai tendo essa experiência, você vai ver, vai perceber a amplitude dessas relações. E particularmente, quanto mais alto eu fui, digamos assim, quanto mais os locais de alta vibração, de alta afinidade com o amor universal, com os princípios maiores da vida, eu percebi que menos era o preconceito, menor era o julgamento sobre o diferente. É como se quanto mais a gente ascendesse nessa experiência da consciência, como se nós caminhássemos subindo uma pirâmide, ou seja, em direção a uma unidade. Apesar dos seres continuarem no plano astral, no plano sutil, com as suas convicções, com as suas crenças, eu percebi isso. Quanto mais elevado aquele ser parecia, mais próximo de uma unidade, de uma compreensão, de uma unidade que permeia todos os seres, mesmo na diversidade. E aí surge a fraternidade universal, surge o respeito. E eu tive uma experiência quando eu estava no começo. Se eu não me engano, isso foi no ano de 2012 que eu comecei 2011 para 2012, estudar esse tema. Mas esse relato, acredito que foi no ano de 2012 que eu tive. Eu estava começando a ficar um pouco mais lúcido e um pouco mais de tempo no plano astral. E eu fui convidado por um amigo espiritual que eu conheci para assistir uma palestra. E essa palestra, no plano sutil, né? Meu corpo estava lá, na minha cama, dormindo. E essa palestra foi num gramado muito bonito, um gramado muito amplo, e tinha muitas pessoas lá. Eu não sei falar o número certo, mas a impressão que eu tenho é que era que era mais de 100 pessoas. Entre 100 e 200 pessoas que estavam como eu, desdobradas no plano sutil, e estavam ali naquele gramado, sentados naquele gramado, onde lá na frente tinha um pequeno elevado, como se fosse um palco assim, muito simples, e uma pessoa falando para nós, dando uma palestra, né? Eu assisti essa palestra e todos ali também, era uma preparação, uma orientação, lembrando sobre a importância do serviço ao bem, o serviço fraterno, da gente trazer esses princípios espirituais para o nosso dia a dia também. E aí terminou essa palestra, nós seguimos para um local diferente, um local muito bonito que era uma gruta enorme, assim, gigantesca e muito bem iluminada. Ela tinha algumas aberturas que entrava a luz, parecia a luz natural, assim, iluminando bem claro esse ambiente. E aí eu seguindo, né? Eu seguindo o programa lá desse encontro. E aí chegou lá, e aí veio os seres espirituais para encontrar com as pessoas que estavam lá, que tinham assistido a palestra, estavam desdobradas, né? E esses seres todos espirituais já não tinham corpo físico mais, né? Só no plano astral. E aí nós participamos de uma cerimônia onde cada um de nós que estava projetado ia caminhando à medida que nosso nome era chamado, e a gente encontrava no meio da gruta com o parceiro, a parceira ou os companheiros que iriam nos ajudar a partir do plano espiritual nas nossas tarefas aqui de fraternas no plano físico. E aí, num gesto muito bonito, nós pegávamos na mão, a gente se encontrava cada um com o seu parceiro de trabalho e a gente pegava na mão um do outro e a gente caminhava junto até um altar muito simples também, localizado dentro dessa gruta, onde tinha algumas pessoas ali que nos incentivavam, digamos assim, né? Faziam votos para que as nossas atividades de assistência fraterna e de desenvolvimento, de trabalhos no bem, fossem bem
bem-sucedidos. Agora, por que eu trago esse relato para você agora, dentro desse tema do segundo perigo, que é começar a respeitar mais a diversidade, né? Porque, gente, era cada pessoa diferente que a gente via lá. Eram pessoas vestidas de médico. Isso eu estou dizendo dos seres espirituais, né? Que nos encontravam, né? Tinha pessoas que encontravam com os médicos, parecia pessoa da área da saúde, né? Não necessariamente médicos, mas todo de branquinho, uma roupa moderna, né? Ocidental. Tinha outros que se encontravam com seres com capas de diferentes cores, com adornos dos mais diferentes. E aquilo para mim foi muito interessante, porque até então eu não tinha muito contato, eu não tinha contato nenhum com essa diversidade de manifestações espirituais. Eu ficava assim chocado. Gente, que povo diferente que é esse, sabe? Todo mundo parece um carnaval, né? Cada um com adorno, cada um com uma capa, cada um com um instrumento diferente. Aí tem os mais comuns, né? As roupas normais. E isso me impressionou. E na hora que foi o momento que eu fui chamado, foi até mim 2 seres, né? E um desses seres com uma aparência de criança e o outro com aparência de índio. Eu falei, olha só, interessante, né? Nunca tive contato com índio, não tenho contato com índio agora. E meu companheiro, que é uma pessoa que vai me dar apoio aqui, suporte, vai ser um índio. Interessante, né? Ok, seguimos aquela fila, chegamos até lá, recebemos as palavras lá de incentivo no trabalho no bem. E aí ele foi se apresentar para mim. E ele falou, eu sou o caboclo fulano. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Eu falei, gente, mas espera aí. Aqui na minha região, a gente costuma falar que caboclo é aquela pessoa aquela pessoa humilde, né? Sertanejo, né? Geralmente fica no interior, assim, na zona rural, né? Aquela pessoa... E a gente fala caboclo, né? O caboclo da roça. Eu nunca pensei que caboclo fosse, né? Pudesse também ser um nome dado também ao índio, né? E aí, esse espírito amigo, ele começou a me acompanhar e me orientar em várias incursões durante a noite de assistência, de aprendizagem, e até hoje é um grande amigo aí do plano espiritual que me ajuda, né? E depois que eu fui pesquisar sobre essa questão, eu falei, índio que é caboclo. Hoje nós temos o Google, né, que nos responde qualquer coisa. E aí fui descobrir a diversidade de manifestações espirituais que a gente tem aí nesse Brasil afora, né? E comecei a ficar encantado com quão é rico e vasta essa diversidade no plano espiritual, né? E cada vez mais eu fui desenvolvendo um profundo respeito e reverência ao diferente, né? Isso foi muito bom para mim trabalhar assim meus preconceitos, trabalhar a minha mente fechada, né? A mente se ampliou muito, né? Muito bem. E o terceiro perigo, vamos lá. O terceiro perigo de você mexer com isso, de projeção astral, é você começar a perceber e dominar mais as suas próprias energias. Nós conhecemos muito pouco de nós mesmos, da nossa multidimensionalidade, e estando no plano astral, que é um pouco mais livre, digamos assim, né? A gente tem uma maleabilidade de trabalho muito maior, nós podemos fazer experiências, nós podemos treinar exercícios de bioenergias, ver essas energias se movimentando com mais facilidade, realizar limpezas no nosso campo áurico, ajudar outras pessoas. Eu vou informar ainda nesse podcast, gente, algumas técnicas para você conhecer alguns dos meus treinos que eu fiz para ter bons resultados, né?
Aí, se você está interessado, aguarda um pouco mais, me acompanha nessa viagem aqui e no final vou compartilhar essas técnicas. Bom, voltando à questão das energias, seria muito bacana a gente conhecer mais do nosso funcionamento, das nossas energias, das dinâmicas, das interações e poder treinar isso, desenvolver mais controle. E esse treino pode trazer muitas ferramentas e habilidades para você. Por exemplo, para você realizar limpezas no seu campo áureo, para você realizar assistência a ambientes, a pessoas, a outros seres também. Você conhecendo, estudando, treinando e dominando suas energias, isso vai abrir um grande leque de oportunidades. Aproveitando que eu estou falando sobre essa questão das nossas energias, eu me lembrei aqui agora, tem um fenômeno muito comum que talvez você já tenha tido, ou pelo menos um conhecido, que é conhecido como paralisia noturna. Na projeção, nós costumamos chamar de catalepsia projetiva. É um tipo de experiência que quando você acorda à noite, de madrugada, você se sente paralisado. Você tem a consciência, só que você tenta falar, não consegue. Você tenta mexer, você não consegue. Tenta mexer os braços, tenta correr, não consegue, né? Você já teve esse tipo de experiência? É muito comum que as pessoas que passam por essa experiência fiquem amedrontadas, né? O que está acontecendo? Tenta gritar, tenta mexer. E aí, quando consegue voltar, de fato, né, começa a mexer, o seu corpo às vezes até treme, a sua respiração fica ofegante, às vezes os seus batimentos cardíacos aceleram bastante. Esse é um fenômeno que acontece com várias pessoas e acontece por causa daquele primeiro tipo de experiência que eu falei para vocês, que é quando você descoincide, relaxa os seus corpos um pouquinho, mas a sua consciência ainda não saiu do seu corpo. Ela está aqui, bem nas imediações do seu corpo físico, só que por estar relaxado os seus corpos, a sua consciência está trabalhando a partir de outras dimensões, de outros campos vibracionais do nosso ser integral. E aí você começa a ter aquela percepção do retorno ali, mas ainda não voltou totalmente para o corpo físico. Se você ficar calmo, respirar, ficar tranquilo, a partir desse estado você pode até sair de novo do corpo com consciência, com lucidez. Eu tive também essa experiência e foi muito bacana de sentir que o meu corpo está adormecido, eu já estou começando a ter consciência assim que eu estou no meu corpo, mas na verdade eu estou ainda no corpo mais sutil, né? E sair de novo, lembrando dos meus estudos, para ficar calmo, para ficar tranquilo. E nesse momento a gente pode com facilidade fazer uma saída, né? Basta ficar tranquilo, basta ficar calmo. Vamos agora para o perigo número 4. Eu anotei aqui para compartilhar com você o quarto perigo, que é compreender melhor as suas relações atuais e o contexto da vida atual. Seja através da autopesquisa, que é potencializada pela projeção astral, seja por experiências espontâneas que a gente tem no plano astral, é possível você ter, às vezes, revelações, insights sobre vidas passadas, sobre a relação sua com as pessoas da sua família, com profissão, com trabalho. Isso ajuda muito a compreender o nosso contexto e nos aprofundar no nosso autoconhecimento também. É possível que a gente tenha essas experiências de retrocognições, de lembranças de vidas passadas, de um modo até mesmo espontâneo, dependendo de alguns fatores, alguns elementos e também do nosso amadurecimento. Eu tive uma experiência que foi muito marcante para mim, né, nesse campo de retrocognição, por exemplo,
que foi quando eu tinha cerca de 15, 16 anos, eu comecei a ter uma sensação muito forte. Não era nem uma sensação, era mais uma certeza, que eu ia morrer jovem e eu não ia ver meu filho crescer. Olha que interessante, naquela época eu não tinha namorada, não tinha filho, mas me veio um sentimento assim que, nossa, eu vou morrer jovem, eu não vou ver meu filho crescer. E claro que eu não comentava isso, porque até nessa época eu praticamente tinha pouquíssimas pessoas com as quais eu podia conversar alguma coisa nesse sentido, dessas experiências espirituais, né? Eu me sentia meio como um ET, assim, né? Um extraterrestre total, por causa das coisas que eu sentia, que eu gostava, e meus amigos não tinham muita sintonia com esses assuntos, né? Então me acompanhou por muitos anos essa sensação que eu ia morrer jovem e não ia ver meu filho crescer. E isso, quanto mais eu fui me aproximando da idade dos 23 anos, mais isso foi intensificando. E aí quando chegou, eu fiz 23 anos, o que aconteceu? Eu tive uma retrocognição. Eu tive uma lembrança de uma outra vida, onde eu vivia na França e eu morri mais ou menos com a idade que eu estava, então, perto dos 23 anos. E eu revivi a cena, né? Revivi até um pouco, de modo rápido, uns momentos finais, quando eu fui preso pelos soldados lá na França, e até o momento onde eu fui baleado no coração. Com uma arma longa, assim, eu me lembro do soldado atirando, né? E de sentir aquela impressão, ter aquela sensação. E com certeza estava deixando para trás, mesmo jovem, uma família. E aí foi muito interessante, foi uma experiência muito marcante para mim. Eu não estava em busca disso, mas isso aconteceu. E eu não sei se isso é apenas uma coincidência ou não, mas hoje eu tenho uma marca aqui na minha pele, bem sobre o coração. Não sei se é uma coincidência ou se tem a ver com essa experiência de ter morrido jovem com um tiro no coração, e foi uma experiência muito intensa, muito traumática, né? Eu tive outras retrocognições também. Esse é um assunto muito interessante, né? Nossa, dava para fazer um podcast só sobre isso. Tive uma outra reminiscência depois, né? Alguns anos depois, com o Antigo Egito. Eu sempre fui fascinado pelo Egito. Mesmo sem entender nada, falava Egito, via uma imagem de uma pirâmide, isso me chamava muita atenção, isso despertava um sentimento que eu não sabia bem entender, não sabia bem explicar, e até que eu tive também uma reminiscência muito interessante de uma vida lá no Egito, no Antigo Egito. Foi uma situação bem interessante que eu vi, inclusive a profissão que eu trabalhava. Eu estava supervisionando um grupo de construtores e a gente estava construindo alguns monumentos, né? Eu estava supervisionando essa equipe de construtores. E mais recente, eu tive uma experiência também de retrocognição espontânea de uma vida que eu tive, eu acredito que essa foi a última vida, antes da atual. E nesse recorte que eu tive esse acesso durante uma projeção astral, eu me vi indo de trem para o Rio de Janeiro com meus pais, todo animado, todo empolgado, porque eu iria estudar em uma boa escola. Então eu estava muito animado, eu me lembro das roupas que eu estava, a roupa que meus pais de então estavam,
Eu me lembro da experiência daquela viagem no trem, é muito bacana. Portanto, estudar também a projeção tem esse perigo, você compreender ainda melhor suas relações atuais e os contextos da vida atual. Nesse momento, você já deve estar percebendo, né, que o que eu chamo de perigo aqui, na verdade, são oportunidades. Então, passaria a tratar agora como oportunidades. E já deixo aqui também o canal aberto para você. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instituto IPES, IPES se escreve IPIS, e também visite o nosso site, www.institutoipes.com. Lá nós temos agenda de cursos, atividades, eventos, e vai ser um prazer ter você lá. Eu escrevi um post na semana passada compartilhando como que eu cheguei nessa área de práticas integrativas, como que eu cheguei no Reiki, como que eu cheguei nesse universo holístico. Então contei a história lá, se você quer saber um pouquinho mais, nos faça uma visita. E vamos continuar então o nosso podcast. A nossa oportunidade número 5 é ter mais autoconhecimento. Você estudar projeção astral, você praticar, treinar, é mergulhar nas suas potencialidades, despertar as suas potencialidades, aprimorar as suas habilidades e ter mais consciência também de aspectos seus que você pode trabalhar, que você pode melhorar. E isso vem com um amadurecimento, um desenvolvimento nosso. É muito bacana quando a gente pode olhar para todas as nossas arestas e aprender a acolher, integrar a nossa sombra para poder assim melhorarmos, né? Hoje eu acredito muito nisso, na importância de nós reconhecermos, de nós acolhermos a nossa sombra, para assim a gente poder lapidar as nossas arestas, porque se a gente nega, se a gente não reconhece, é muito difícil que a gente possa trabalhar nesse material, né? Nossa sexta oportunidade, quando a gente mergulha nesse tema, é permitir o florescimento de virtudes, valores alinhados com os ideais maiores da vida. Com o treino e a vivência que a gente vai obtendo dentro desse tema, nós vamos nos abrindo para um paradigma da multidimensionalidade. E à medida que a gente percebe e desenvolve essa visão mais ampla sobre a vida, sobre as relações, sobre o propósito, nós vamos nos tornando mais fraternos e assim expandindo também a nossa ética, que inclui mais seres, mais relações, que projeta significado na nossa experiência. Isso traz mais luz e consciência durante o nosso dia a dia. E assim nós vamos podendo também aprimorar nossas virtudes e os nossos valores. E tudo isso que eu disse para vocês nos leva à sétima oportunidade, que é ter uma vida mais significativa e com propósito. Porque diante de tudo isso que eu estou trazendo, você tendo uma experiência direta, você sentindo tudo isso que eu estou colocando, você percebe diretamente, sem intermediários, que você faz parte de algo maior. Você passa a conhecer mais as leis universais da vida, se harmonizar com elas, ampliando essa visão da vida, da interdependência, da lei do amor, da lei do bem, da fraternidade. E você, além disso, vai acessar muitas oportunidades de aprendizagem, de estudo, de assistência fraterna. E assim a gente sente mais significado e mais propósito. E essas foram as 7 oportunidades que eu chamei inicialmente os 7 perigos, né? Portanto, você já percebeu que eu não percebo perigo na projeção astral, e sim oportunidades. E a partir de agora, eu quero chamar você para a gente conhecer 7 técnicas que me ajudaram muito a ter experiências de qualidade na projeção astral, que me ajudaram muito a me desenvolver. Então, vai ser um pouquinho mais técnico agora, e o bacana de estar aqui gravado isso no podcast é que você pode retornar várias vezes e ver
ouvir essas técnicas novamente. Se você tiver dúvida, e talvez eu possa colaborar com alguma sugestão, alguma orientação, nos escreva. Entre aí nas nossas redes sociais, acesse o nosso site, lá tem os nossos contatos, tem o meu e-mail. Você pode mandar um e-mail tanto sobre o tema que nós estamos tratando agora, quanto também dar suas sugestões para que a gente faça os nossos próximos programas do nosso podcast Espiritualizando. Eu conto aí com a sua ajuda, com a sua parceria. Estamos no Spotify também, siga o nosso canal lá no Spotify, o programa Espiritualizando, para que você sempre acompanhe. E nós estamos postando também continuamente esses podcasts no nosso site. Vamos começar então nas técnicas? Preparado? Vamos lá! E a primeira técnica justamente é preparação. Se prepare para dormir. Se você quer ter uma experiência de qualidade, é necessário que você considere o estado em que você está antes de dormir. Vou te dar um exemplo. Muitos de nós temos um péssimo hábito de você ir dormir e deixar a televisão ligada. Ou acabou de ver ali um filme, jornal, documentário, etc. Acabou de saturar sua mente de informações ali, e muitas delas são, que qualidade de informações. Jornal hoje está um pouco complicado, né? Estimula muito medo, desesperança, ansiedade, e daí daí para frente, né? Será que esses são estados internos interessantes para você ir dormir? O estado que você está na véspera do sono, ele vai influenciar muito, muito mesmo. Por isso que a primeira técnica que eu trago é prepare-se para dormir. Evite estímulos, ficar mexendo no WhatsApp, ficar navegando na internet, ficar vendo televisão na véspera do sono. Deixa aí um tempo de, no mínimo, uns 30 minutos, sem esses estímulos. E nesses 30 minutos, ou como um tempo mínimo, gente, você vai se dedicar a se preparar para dormir, fazendo seus exercícios, seus exercícios energéticos, fazendo as suas preces, fazendo leituras curtas e que tragam uma nutrição dos seus aspectos mais elevados. Isso vai ajudar muito a você ter uma melhor qualidade do sono. Segunda técnica, realize afirmações. As afirmações com vontade, com firmeza, com atenção, que você faz ali durante a véspera do sono, também pode ajudar muito, pode impactar muito a sua qualidade. E aí eu vou sugerir uma afirmação que eu aprendi durante os meus estudos e que eu utilizo até hoje, que é uma afirmação simples. Eu repito essa afirmação 21 vezes quando eu estou já na minha preparação para dormir, que é a seguinte: sairei do meu corpo com lucidez e lembrarei de tudo ao acordar. Sairei do meu corpo com lucidez e lembrarei de tudo ao acordar. Faço essa frase repetindo 21 vezes com convicção durante aquela véspera do sono. E depois dessa afirmação e dos exercícios, das minhas preces, eu já não faço mais nada. Não fico lendo notícia, não fico vendo TV, porque isso pode influenciar negativamente. Terceira técnica, a mobilização energética. Essa técnica é uma das principais técnicas que eu conheço para você treinar as suas bioenergias, para você fazer limpeza áurica e para você também poder se predispor para a projeção astral. Você pode realizar pelo menos uma vez por dia ou mais vezes para você treinar. É um exercício que você vai fazer muito tempo, assim, para sempre, porque ele traz muito bem-estar, ele traz um equilíbrio dos nossos centros energéticos, faz a asepsia dos nossos campos sutis
e cada vez mais vai nos levar à percepção e o domínio das nossas bioenergias. Essa mobilização energética muitas pessoas conhecem como MBE, mobilização básica das energias. Outras pessoas conhecem como OLVE, OLVE, que significa, salvo engano, oscilação longitudinal voluntária das energias. E você consegue ter a instrução detalhada para realizar essa técnica procurando isso. MBE, mobilização básica das energias, ou OLVE, oscilação longitudinal voluntária das energias. Busque, pesquise e eu reforço, vale muito a pena, gente, muito a pena. A quarta técnica eu chamo de autovisualização projetiva. Naquela véspera eu já fiz a preparação para dormir, as afirmações, já trabalhei a minha mobilização energética. Eu faço nesse momento que eu já estou bem relaxado, uma visualização, como se eu já estivesse projetado, como se eu estivesse desdobrado e já trabalhando ali aonde eu quero trabalhar, né? Se eu quero trabalhar um campo de estudo, eu já me visualizo no plano sutil, entrando em contato com as demais consciências, estudando, servindo, trabalhando bem. Me visualizo e me sinto como se eu já estivesse projetado. Essa é uma técnica muito interessante também. Quinta técnica. Durante a sua experiência, quando você estiver numa projeção e você tiver um pouquinho já de lucidez, reforce a lembrança daquilo que você está experienciando. Foi como aquela experiência de retrocognição que eu compartilhei com vocês hoje sobre o Egito. Eu já estava estudando a projeção astral quando eu tive ela, e durante ela eu fiz esse exercício aqui que eu estou passando para vocês. Eu sabia que eu estava projetado e que eu estava acessando esses registros da minha experiência anterior, e estando lá, eu olhava para aquela pirâmide e eu falava assim, eu me lembrarei disso quando eu acordar, eu me lembrarei disso ao acordar, eu me lembrarei disso ao acordar, e ficava repetindo e focando em algum ou em alguns objetos, algumas pessoas. Isso me ajudou muito a lembrar, porque lembrar das suas experiências é um outro desafio. Muita gente confunde sonho com projeção. Isso também é uma informação que a gente tem que estudar. Geralmente, eu não tenho as experiências que eu me lembro como as projeções. Eu pego, registro tudo, já vou falar sobre isso, para análise, para estudo. Porque nós temos a experiência que é sonho, nós temos a experiência que é a projeção astral, e nós temos a experiência que é sonhar com a projeção, o sonho da projeção. Depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Vamos então para a sexta técnica. A sexta técnica é a importância de acordar com calma e repassar o conteúdo que você está conseguindo lembrar naquele momento que você acorda com o máximo de detalhes, antes de você se mexer muito. Essa experiência você já deve ter tido muito, de acordar. Você, naquele momento que acorda, você está lembrando dos seus, vamos chamar de sonhos. Você está lembrando, nossa, sonhei com isso. Aí você se levanta, começa a se preparar para ir para o dia, esqueceu. Já se foi, não é mesmo? Porque a gente tem essas experiências no plano sutil, não com o cérebro físico, mas sim com estruturas mais sutis. E quando a gente volta para o nosso corpo físico, é um desafio retomar, registrar no nosso cérebro físico, material, as informações sutis. Por isso que naquele momento que você está acordando, ainda está ali. E aí o que você faz? Acorda com calma, não se mova muito, repasse com o máximo de detalhes tudo que você lembrar, para depois você se mexer devagarzinho. O que ajuda também, gente, é colocar um despertador mais suave. Se você tem aquele despertador escandaloso, isso pode atrapalhar um pouquinho esse processo, né? E a sétima técnica é o diário projetivo. Não importa se a sua experiência você vai atribuir ela a sonho, que é um fenômeno
que acontece no cérebro mesmo, um fenômeno importante para a nossa saúde, né? Ou se é a projeção astral mesmo, não importa. Você vai desenvolver o hábito de registrar com o máximo de detalhes as experiências que você tem à noite. Isso vai ser um elemento muito bacana para pesquisa. Às vezes, lá daqui a alguns meses, você tem informações que vão complementar, esclarecer alguns relatos que você registrou lá atrás, né? E isso também vai exercitar a questão da lembrança das experiências, né? E o que acontece? A projeção e o sonho. Eu falei que eu ia comentar um pouquinho sobre isso. O sonho é esse fenômeno fisiológico, neurológico, onde o cérebro vai fazer uma acomodação de muitas experiências, de estímulos, vai fazer simulações, muitos processos, né? E isso é fundamental para a nossa saúde. E a projeção é aquele fenômeno que a consciência experiencia de fato fora do corpo, de posse dos seus corpos mais sutis. Muitas vezes a gente lembra de sonhos e não lembra das projeções, né? E algumas vezes nós temos sonhos de projeções. O que é isso? Você se projetou, teve aquela experiência. E quando retornou, você teve o processo de sonho e algumas das mensagens, digamos assim, ou das imagens das pessoas e objetos que você experienciou na sua projeção astral vão estar no meio do sonho, só que tudo bagunçado, misturado com imagens, histórias que não tem nada a ver, com situações que são simbólicas dentro do conteúdo do seu simbolismo pessoal ou de um simbolismo mais coletivo. Vou dar um exemplo. Você teve uma projeção, você se encontrou comigo aqui no meu instituto, no IPS, e a gente conversou sobre um amigo seu que é uma pessoa muito próxima a você, mas que ele está com intenções realmente de se aproveitar sobre você, de te passar para trás, de levar vantagem. E aí a gente conversou um pouquinho sobre isso, bateu um papo, tal, a importância da gente ter um discernimento e avaliar bem. E aí, ok, a gente teve esse papo super lúcido, super claro. E aí, quando você voltou para o seu corpo e o seu cérebro teve um processo de sonho, você misturou com o seu simbolismo pessoal, onde traição, uma pessoa traíra, pode ser representada como uma cobra. Ah, tal pessoa é uma cobra, né? Quer me passar para trás, né? E aí você tem um sonho, um pesadelo horrível com cobra, e aí você acorda e só lembra da cobra. Nossa, gente, que pesadelo que eu tive essa noite, sonhei com cobra, com isso, com aquilo. Mas isso é um reflexo daquela experiência super lúcida, aquela conversa que a gente teve, misturada com o sonho. Por isso que eu digo que nós temos o sonho, temos a projeção, e nós temos o sonho de projeção, onde essas informações se bagunçam tudo, né? Por isso que projetar, sair do nosso corpo com qualidade, é um pilar do treino, do estudo, permanecer com qualidade no plano sutil, com controle, com discernimento, com clareza, é um outro pilar, um outro desafio que a gente vai vencendo ao longo dessa jornada, né? Vai aprimorando. E o terceiro é a lembrança, você lembrar e reter as informações. E espero que você tenha gostado desse assunto, desse compartilhamento que nós fizemos aqui hoje. Agradeço muito você ter chegado até aqui e eu reforço para que você nos acompanhe o nosso programa Espiritualizando no Spotify ou também visite o nosso site institutoips.com ou nos siga nas redes sociais Instituto IPS, tanto no Instagram quanto no Facebook. Muita gratidão e eu aguardo o seu retorno, seus comentários e as suas sugestões para o nosso podcast Espiritualizando. Uma vida de bem-estar, de autoconhecimento, de paz e transformação para você. Muita gratidão.